Coisa boa de começar uma segunda-feira assim, ouvindo um rocaço desse, né? Pois é. 5 de novembro, presidente novo, as coisas estão começando a acontecer. Não sei se irão acontecer da forma como a gente quer. Aliás, eu acredito que vai acontecer da forma como a gente quer. Não sei se na velocidade que a gente precisa. Mas enfim, tudo é processo. Quando a gente fala de política, tudo é processo. E os processos são assim, você tem um tempo de maturação, tem um tempo de nascimento, de maturação, um tempo em que as coisas começam. E lá na frente ainda tem aquele ponto em que você retorna para cá para afinar algumas coisas que ficaram faltando. É assim quando a gente fala de processo político, é assim quando a gente fala de processos jurídicos, por exemplo. Tudo é processo. A vida, na verdade, é um processo em que você tem nascimento, crescimento, fim. Mas antes de chegar ao fim, você tem um momento em que você divide esse processo. É quando você tem filhos, por exemplo, né? A família vai ficando um pouco maior. Esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Muito boa noite, Rondônia. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a você que todas as noites de Vilhena Extrema me dá o carinho da sua audiência e me dá também o privilégio de levar até você informação, que eu acho que é tudo que a gente precisa para viver bem. Quando a gente fala aqui de desenvolvimento, de educação, de saúde, a preocupação é somente essa, é levar até você algo que faça com que a sua vida melhore. A doutora Sandra Beatriz Merenda é uma piracicabana, eu ia dizer no Caipiracicabana, porque quem nasce em Piracicaba é, no fundo da sua alma, um caipira, pirapora. E aí, a doutora Sandra vem hoje aqui para falar para nós a respeito de algo que importa muito. Adoção de crianças, adoção de adolescências. E a gente vai começar por aqui, mas eu tenho certeza que o programa todo a gente vai falar a respeito de vida. Muito boa noite, doutora. Foi um prazer, está sendo um prazer recebê-la. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui para essa conversa. Boa noite, o prazer é todo meu. A senhora está hoje na... Estou respondendo hoje pelo 2º Juizado da Infância e Juventude aqui de Porto Velho. A senhora no segundo... 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Velho. Tem trabalho pra caramba, né? Tem bastante, muita bastante. Coisa. É bem desafiador. É. E a senhora está lá com um querido amigo, também juiz, que é o doutor... Marcelo Tramontini, responsável e juiz titular do 1º Juizado da Infância e Juventude. Que um dia, numa conversa comigo, me mostrou que essa história de redução de maioridade penal é uma bobagem que eu tinha na cabeça. Eu adorei a conversa com ele e nunca mais eu mudei o pensamento. Doutora, nós temos aí hoje uma série de desafios. O Brasil tem essa série de desafios. Nós temos meninas que estão engravidando antes da hora, tendo criancinhas antes da hora. Nós temos um grupo de pessoas que estão aí na rua, dependentes químicos, que estão cheios de crianças, que precisam de cuidados do Estado. Nós temos o Estado que tem uma tutela enorme, mas que não pode fazer tudo. Enfim, é com isso que a senhora trabalha, né? Essa é a sua matéria-prima. Exatamente. Esse é um tema bastante complexo. Não há um planejamento familiar. Nas famílias em geral, não há esse planejamento familiar. As mulheres que são vítimas da rualização, da drogadição também, obviamente, pelas circunstâncias, não têm esse planejamento familiar e o resultado são várias crianças que têm seus direitos violados, que sofrem vários tipos de violência por conta dessa situação de desassistência à família brasileira. Há poucos dias, eu acho que semana passada, eu recebi aqui uma pessoa, uma escritora, quer dizer, estava fazendo a sua entrée na literatura, e ela escrevia a respeito dela mesma. Ela é a personagem, e ela falava a respeito da violência. Se abriu de uma forma assim, que não é comum, mas ela foi assim, se eviscerou, e conta no livro tudo aquilo que ela passou. E a primeira violência é essa, é a violência familiar, e a violência sexual familiar. Exatamente. Agora, a gente tem inúmeras outras, né? Temos várias outras violências. As violências podem ocorrer dentro da família, que são as violências sexuais, emocionais, o abandono dentro da própria família. Tem crianças que são abandonadas dentro da própria família biológica. E temos as violências externas, que são as violações de direitos das mães, principalmente das mulheres, das crianças que são fruto dessas mulheres,
principalmente, quanto mais violações de direitos nós temos sobre um ser humano, vão desencadeando outras violações. Então, aquela mulher que já é vítima de várias violações de seus direitos, ou que ela foi abusada sexualmente, ou que ela ganhou as ruas, ou ela é dependente química, ela vai reproduzir essa violação de direitos para os filhos que ela vem a ter. E assim se cria um ciclo vicioso que tem que ser cortado, que tem que ser, de alguma forma, trabalhado pelo Estado. A senhora acabou de falar aí agora sobre a teoria da janela quebrada, né? Que é aquela história que se você deixa um carro com uma janela quebrada num determinado ponto, alguém vai passar lá e vai quebrar mais uma janela. Ou seja, quando você tem a violação de um direito, você tem uma série de violações que vão acontecendo. Não que eu esteja dizendo aqui que nós somos carros ou janelas, não é nada disso, é apenas uma analogia. Mas isso é verdade. Exatamente, né? Exatamente. Essa mãe que ganhou as ruas ou que entrou numa drogadição, provavelmente ela já sofreu violência dentro da casa dela. A mãe dela talvez tenha sofrido violência. É transgeracional, ou seja, passa de avó para mãe, para filhos. E se nós não cortarmos esse ciclo, ele vai se perpetuando na vida dessas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu vi muito isso. E eu e a minha mulher conversávamos a respeito disso. Parece que é uma cultura, não seria bem a cultura, mas um convívio com esse tipo de ação e de inação. Inação do poder público e de ação dos entes familiares. É uma verdade ou isso é uma impressão que eu trago de fora e que não casa muito com aquilo que a senhora vê no dia a dia? Não, exatamente, exatamente. Eu tenho 18 anos de magistratura, fiquei muitos anos no interior, sempre atuando na área da infância e juventude, e o que nós vemos é isso. São várias omissões do poder público, principalmente a questão da educação. A criança, a mãe, a avó, que já estavam fora da escola, ou seja, estavam fora do olhar do Estado, elas vão reproduzindo essas violações de direito ou elas se deixam reproduzir nessas violações de direito. A questão da educação é fundamental. A criança que frequenta a escola, a criança que recebe uma educação formal, ela corta vários ciclos de violência. Ela se insurge, por exemplo, e ela tem um espaço para ela relatar os casos de abuso sexual. Lá na Vara da Infância, no 2º Juizado da Infância e Juventude, nós tratamos também de todos os crimes relativos, onde as crianças e adolescentes são vítimas. E nós vemos isso. A criança ou adolescente que é vítima de algum tipo de violência, quando ela está dentro da escola, ela muitas vezes se encoraja, porque ela já recebeu essa informação, porque já foi trabalhada em sala de aula, porque ela já teve acesso a um grau maior de compreensão, e ela se sente segura e se sente encorajada a revelar muitas vezes abusos sexuais dentro de casa. Doutora Sandra, eu quero voltar um pouquinho, nós vamos falar de adoção e de receptividade, de acolhimento, mas eu queria voltar um pouquinho aqui para a raiz dessa coisa. Qual é a maior violência que se comete contra uma criança nos dias de hoje? Eu sei que antigamente existiam tantas. Por exemplo, manda a criança trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas na minha época, um menino que trabalhava com 12, 13, 14 anos era aplaudido pela sociedade. A sociedade gostava, era um bom menino. Hoje não, hoje a gente tem aí uma série de mudanças na lei, de mudanças no comportamento da sociedade que não permite que isso ocorra. Hoje eu não sei mais qual é a grande violência, aquela que seria a primeira a ser expurgada da vida de uma criança. Bom, no meu entendimento, depois de tantos anos à frente das varas de infância e juventude, acredito que a maior violência de todas é deixar a criança fora da sala de aula. O único jeito da criança quebrar esse ciclo vicioso que perpetua pelas gerações, avó, mãe, filhos. O único jeito de se quebrar esse ciclo, de tornar esse cidadão um cidadão produtivo, um membro atuante da sociedade, inserido, é mantermos essa criança dentro da sala de aula. Hoje em dia se compreende que o trabalho infantil é criminalizado e é proibido justamente para mantermos essa criança dentro da sala de aula. Caso contrário, a criança que sai precocemente
dos bancos escolares, primeiro que ela sai do olhar do Estado. Então nós não temos mais como analisar ou como verificar situações de violação de direitos. Segundo que ela vai perpetuar uma situação de miséria, uma perpetuação de subempregos daquela família. Então, o único falta jeito, de visão de futuro, falta de né? visão de futuro, falta de perspectivas e muitas vezes, eu diria que até a maioria das vezes, a criança que está fora da sala de aula, por essa situação de vulnerabilidade, porque ela está fora do olhar do Estado, ela está sem assistência, ela vai para as ruas. E nas ruas, quem a acolhe é a marginalidade. Então, a proibição do trabalho infantil é muito nisso, para nós mantermos nossa criança dentro da sala de aula. Agora, entre 14 e 16 anos, o adolescente pode trabalhar como jovem aprendiz, como menor aprendiz. Então, é uma possibilidade também para o jovem de baixa renda, o jovem carente, ele trabalhar como jovem aprendiz. E uma das regras do programa do menor aprendiz é que ele frequente efetivamente uma unidade de ensino, que ele esteja matriculado e cursando. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para um recado, mas eu quero voltar nesse ponto, porque a senhora falou a respeito de planejamento familiar. E aí, eu acho que reside aí, talvez, algo que antecede essa questão. Nós não temos no Brasil nenhum planejamento familiar. O que a gente tem é um controle, mas esse controle, será que é bem feito? Será que é mal feito? Será que... E isso leva o Estado para dentro da família. E quando o Estado está na família, quem é liberal como eu fica dizendo o seguinte, o Estado está querendo tutelar tudo. Mas se não tutelar, aí a coisa vai ficar complicada, exatamente nesse ponto que a senhora fala. Me dá só um minutinho, eu vou falar de rondoquímica e volto para a gente continuar com essa conversa. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. De volta para essa conversa bastante interessante com a doutora Sandra Beatriz Merenda. Merenda é italiano. Uhum. É italiano lá de Piracicaba, quer dizer, é bem dali, né? Bem caipira bem mesmo. Caipira mesmo. Sim. Doutora Sandra, a gente estava falando a respeito, deixamos aqui amarrado nessa questão do planejamento familiar. Bom, a gente tem duas formas. Uma é planejamento planejado mesmo, aquela coisa bem arrumada. O outro é um controle. E esse controle, às vezes, é feito da pior forma que pode ocorrer e a gente está discutindo isso no Brasil. Aborto ou não aborto? Eu sou frontalmente contra por uma questão religiosa, filosófica e humana. Eu não acredito... Até porque é o seguinte, isso é falta de planejamento. Não precisa você chegar a esse ponto. Mas, enfim... O Estado não pode fazer tudo. Entrar por esse caminho é uma coisa muito difícil. E o que o Estado pode fazer? Eu sei que isso o retroage a um ponto que não está previsto lá naquilo que a senhora faz no dia a dia. Se bem que a questão do aborto e do controle de familiar, do planejamento familiar, está... porque hoje as nossas crianças estão engravidando muito cedo, e as nossas meninas que deveriam estar pensando em entrar na faculdade, estão pensando em entrar na maternidade. Realmente, o planejamento familiar, ele teria que ser disseminado entre as famílias, para que as famílias maduramente, conversando, tivessem acesso a essa decisão. É uma decisão da família,
A Constituição prevê isso, então o Estado não pode se imiscuir nesse assunto. Quantos filhos aquela família vai ter é uma decisão só da família. Só que essa família tem que ter acesso às informações de controle de natalidade, de métodos de controle de natalidade, se querem realmente ter mais um filho ou não, e não passa pelo aborto. O aborto é uma outra questão, é a questão de se evitar uma gravidez indesejada naquele momento. E se evitar o mal maior que seria o aborto. Exatamente, e aí desencadearia tudo isso. Mas a questão é as famílias terem acesso a esse grau de conhecimento. Aí voltamos à história da educação. Isso. Então, se nós investirmos na educação dessas crianças, dessas meninas e desses meninos, porque o controle de natalidade, não é o controle de natalidade, o planejamento familiar também é responsabilidade dos homens, dos pais, porque eles podem fazer vasectomia, por exemplo. Quase nenhum homem gosta de fazer vasectomia, mas é um grande controle de natalidade. Sabe-se lá por quê, né? Sabe-se lá por quê? Por preconceitos, por mitos, por várias questões, que é a falta de acesso à informação. A falta da informação é que leva muitos homens a acharem que a vasectomia não é interessante, quando na verdade é um método totalmente inócuo para a virilidade. Então, um médico pode falar com mais propriedade, mas nós temos conhecimento disso. E aí as mulheres terem conhecimento dos métodos contraceptivos que existem, que tem N métodos contraceptivos, até mesmo para meninas mais novas, 17, 18 anos, temos aqueles implantes subcutâneos para fazer esse controle. Tem tudo isso, pílula anticoncepcional, temos vários, mas isso, voltamos sempre ao mesmo ponto, precisa informação, precisa educação, precisa esclarecimento. Há pouco tempo a gente teve aí aquela história de educação sexual na escola. E aí, infelizmente, caiu num ponto que foi uma tristeza. A gente terminou perdendo uma grande oportunidade de ter um debate, porque o viés ideológico levou para essa coisa do kit gay, esse negócio todo que a gente está discutindo aí e que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas seria uma grande oportunidade. Eu não sei que exatamente, não tenho a mínima ideia de como a gente poderia fazer isso, mas eu acho que essa abordagem dentro da escola, ela é absolutamente necessária. Concordo com você. Eu acho que nós temos que falar sobre isso. As crianças têm acesso a conteúdos sexuais o tempo inteiro, até crianças muito pequenas, filmes, vídeos, músicas, e elas precisam saber... Programa de televisão. Sim. Tudo. Eu não vi o kit gay, não saberia dizer sobre ele, não vi. Mas a questão de orientação sexual, ou seja, esclarecimento sexual do básico, como era dado antigamente nas aulas de ciências, na minha opinião, já esclareceria muita coisa. A plantinha, sim. Tudo aquilo, dá para entender. Dá para explicar para a criança a coisa básica da fisiologia humana, de como funciona, como nascem os bebês, como são feitos os bebês. Isso já contribuiria muito. Mas eu entendo que também hoje não é nem muita falta de informação. As moças, as garotas, elas têm muita informação. Informação pela televisão, pela internet, acabam tendo muita informação. Só que a prevenção, o controle, o planejamento familiar ainda não está no horizonte delas. Eu acho que teríamos que atingir essas meninas e esses meninos para amadurecerem essa ideia do que é importante, quais os meus horizontes, o que um bebê nessa altura da minha vida, muito jovem, o que ele representaria, quais as responsabilidades que eu teria. Eu acho que isso tem que ser debatido na escola. Para meninos e meninas. Meninos e meninas, porque meninos fazem bebês. Não faz sozinha, né? A moça não faz sozinha um bebê. É verdade. Doutora, tem uma coisa aí, eu vou tocar nesse assunto até porque eu vivo batendo nessa mesma tecla aqui. Nós temos uma série de doenças, DSTs e, enfim, de muita coisa que está ocorrendo hoje aí. E a ciência tem avançado muito. Principalmente quando a gente pensa em termos de vacinação em massa. A gente tem aí hoje uma vacina contra o HPV, que é para ser aplicada a partir de crianças de 11 anos de idade.
não tem nada a ver com sexualidade. É apenas o seguinte, é para evitar que tenha um câncer mais tarde. Mas as famílias, até de novo a gente volta naquela história da falta de informação, ou de educação. Perdemos mais uma chance de prevenirmos nossas crianças, nossos adolescentes. Não tem absolutamente nenhum fundamento jurídico, científico, a questão de que essa vacina do HPV estimula uma sexualização precoce. Nada disso, nada disso. Por conta desse mito, por conta da falta de conhecimento, por conta da disseminação de informações falsas. As fake news. As fake news. As pessoas, os pais deixaram de vacinar seus meninos e suas meninas. Perdemos uma grande chance. A vacina está aí sobrando nas unidades de saúde e os pais não levam com medo disso. Hoje em dia nós temos muita informação e informação desprovida de conteúdo, desprovida de verdade. As pessoas têm acesso a muita informação que nem sempre é verdade. Essas fake news, então se dissemina um boato ou uma história que vira realidade sem nenhum fundamento científico. Viraliza, né? É o tal do viraliza. Sem nenhum conhecimento, nenhum fundamento científico, e depois entra na cabeça das pessoas e é muito difícil derrubarmos essa barreira. O HPV, a vacina contra o HPV só previne, ela não estimula nada. Vou dar um corte aqui, e aí é o seguinte, de repente, um bebê está no seio da família, ou está sendo levado para o seio da família, porque ele precisou ser colocado sob guarda do Estado. Queria começar a conversar sobre esse assunto aqui, que eu sei que a senhora gosta muito, é apaixonada por ele, e eu tenho certeza que a gente pode tirar muitas lições a partir da sua experiência. Sou realmente apaixonada por esse projeto se chama Entrega Protegida. Então nós estamos estimulando as pessoas que não puderem ou não desejarem, não tiverem condições, as mães que não tiverem condições de criar o seu bebê, o seu filho, que os entregue judicialmente, entregue no juizado, entregue para a rede de proteção à criança, porque aí essa criança será encaminhada da forma adequada. Não entregue para terceiros, não entregue para a vizinha, para manicure, para pastor, para a pessoa da igreja, qualquer um que seja, porque essa criança vai ficar desprotegida. Já entra desprotegida. Já entra desprotegida, já entra com seus direitos violados, porque ela fica sob o poder de alguém, sob a guarda de fato de uma família que não foi preparada para recebê-la, que não tem nenhum documento que comprove esse cuidado. Essa família, a família biológica pode reivindicar essa criança dessa família afetiva, e aí é outra violência para a criança, e isso acontece muito facilmente. Essa família fica com essa criança por anos, muitas vezes, sem um documento de regularização. Se precisar de uma internação médica, precisar de uma viagem para fora do estado, a matrícula escolar, ela não tem nenhum vínculo com essa criança. A criança fica desprotegida. E a família que acolheu essa criança no intuito de ajudar, de fazer caridade, de pagar promessa, por mais boa vontade que tem, ela também fica vulnerável. A pessoa que está pegando também. A pessoa que está pegando fica muito vulnerável, porque a família biológica pode reivindicar essa criança, porque ela não tem nenhum vínculo biológico com essa criança, então a família biológica pode vir atrás dessa criança, ela fica absolutamente desguarnecida. Então a entrega protegida visa evitar a entrega desprotegida. Doutora, eu queria lhe perguntar para aquela pessoa que está nos assistindo agora e que está vivendo exatamente esse momento. Ela está lá em uma cidade qualquer aqui do interior. Que caminho ela deve tomar? Onde é que ela vai procurar? Qual é a primeira autoridade que ela vai buscar? Você me dá só um minutinho? Sim. Eu quero que as pessoas em casa pensem a respeito desse assunto. Está na hora de eu chamar PEMASA e FAG. Levantar pela manhã e imaginar que tem uma estrada a ser percorrida, bom, isso seria horrível se não existisse paixão pela estrada. É certo que existem os percalços, mas além da recompensa, essa não tem preço. E saber que tem um grande parceiro nesta jornada facilita e muito. Aqui na PEMASA Truck Center parece que eles entram na boleia do meu caminhão e viajam comigo, pois eu tenho total confiança que estou usando o melhor pneu e atendido pelos melhores mecânicos. Eu recomendo PEMASA Truck Center, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito a vida vem primeiro. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância.
São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Corta esse rock aí que eu vou pra cá agora pra gente saber o seguinte. Quem está nessa situação aí agora, o que é que deve fazer? Eu já sei, por exemplo, que a gente tem um telefone nacional. Um abuso contra a criança, a gente liga para lá e funciona. Isso. Tá, eu já vi. Funciona realmente. Sim, o Disque 100, que é o Disque 100. Denúncia contra abuso. Coloca para mim esse número na tela aí, por favor, gente. Disque 100 contra... para denúncias de abuso contra crianças, violência contra crianças ou adolescentes. Não precisa ser um abuso sexual, pode ser qualquer tipo de violação de direitos à criança e adolescente. Qualquer tipo. Qualquer tipo é Disque imediatamente... 100 e é nacional. Nacional. Perfeito. E como falávamos no bloco anterior, a mãezinha que está nos assistindo, que não pode ter aquela criança consigo, não tem condições de educar aquela criança, não pode permanecer com aquela criança, ela deve procurar toda a rede de proteção. Ela não vai ser julgada, nós vamos acolhê-la. Aqui em Porto Velho, a mãe que deseja entregar a sua criança, ela é acolhida. Não é julgada, a sua manifestação, a sua decisão não é julgada, é só ouvida. Porque é muito sofrido para uma mãe ter que entregar uma criança. Então ela não precisa de julgamentos. E muitas vezes por medo do julgamento social, ela não faz essa entrega. Entregar uma criança para a rede de proteção, conselho tutelar, fórum da cidade, juizado da infância, nos lugares onde tem comissários de menores, para alguma autoridade, essa entrega não é crime. O que é crime é o abandono da criança. Abandonar na calçada, abandonar na porta de alguém, isso é crime. Mas a entrega voluntária, inclusive, é prevista em lei, a mãe tem esse direito de fazer essa entrega voluntária. Uma delegacia pode funcionar como uma primeira autoridade para ela buscar? Uma prefeitura pode ser? Pode. Pode. Para qualquer órgão instituído, numa localidade em que não tenha o conselho tutelar ou não tenha qualquer órgão assim do judiciário, não tenha o fórum, ela pode fazer essa entrega na Secretaria de Ação Social, na prefeitura, desde que seja para um órgão, para uma entidade. E essa entidade vai fazer o correto encaminhamento dessa criança. Isso é previsto em lei, ela tem todo o direito de fazer isso e isso não é crime. E o que acontece quando essa criança é recebida? Pelo menos aqui em Porto Velho, isso acontece em todo o estado de Rondônia. Essa criança é acolhida, ela é enviada para uma unidade de acolhimento. Um lar do bebê, por exemplo? Isso. Antigamente, as unidades de acolhimento se chamavam abrigo. Por quê? Elas davam teto e alimento apenas. Isso. Hoje elas são unidades de acolhimento. Então elas acolhem essa criança, acolhem aquela família, grupos de irmãos, os pais, as mães têm direito de visitar essas crianças. Então elas são acolhidas nessas unidades e de lá, depois que nós tentamos fazer a reintegração dessa criança na família biológica, se for o caso, e não conseguimos, nós encaminhamos para a família substituta. Idade limite para você fazer essa entrega? Não tem idade. Não tem? Não tem idade. Qualquer criança em qualquer idade? Qualquer criança em qualquer idade. É claro que uma criança crescida, um adolescente que está dando trabalho em casa, não é um motivo de entrega. Isso. Porque a responsabilidade é dos pais. É dos pais. Né? Então não é porque está dando problema em casa, está dando aborrecimentos, está rebelde, então eu vou entregar para o juiz. Não é assim. Porque ela já teve toda uma vida para ser trabalhada e ser educada. Então, se não houve essa questão, se a família não interferiu ali, aí sim nós temos que tentar resolver dentro daquela família. Então, perfeito. Não é porque o adolescente está rebelde que eu vou entregar para a juíza e pronto, estamos resolvidos. Livrei-me do problema. Sim, não joga é para assim. Lá que não é... Não toma é que assim. O filho é teu juiz. Isso, não é assim. Não é assim. Tempo que essa criança vai ficar sob a guarda do juizado?
é o tempo necessário para nós fazermos a tentativa de reintegração na família biológica, quando é o caso. A lei prevê, inclusive, quando a mãe deseja entregar essa criança no juizado, deseja entregar em adoção, a lei prevê, inclusive, que se ela manifestar o desejo do sigilo, nós respeitamos esse sigilo. Perfeito. Então, essa mãe, ela é protegida na sua decisão. Mas quando não é o caso do sigilo, quando é o caso em que temos familiares, a família extensiva, avós, tios, tias, que são aptos a receber essa criança, não basta querer, eles têm que ter condições de receber essa criança e esse é o julgamento de vocês também? Sim, de toda a equipe técnica. Isso não significa questão material, ou seja, pode ser uma família muito humilde, com poucos recursos, mas se tiverem outras condições morais, psicológicas, ligações de dedicação, afetiva, né? De ligação afetiva, porque tem muitas mães que dão à luz e os pais não veem essa mãe há muitos anos, os avós da criança, os irmãos não têm contato, não têm conexão afetiva mais, essa mãe já estava em situação de rua há muitos anos, a família já tinha abandonado essa mãe. Nesse caso, não é porque é biológico que nós vamos fazer a reintegração biológica, nós analisamos todos esses aspectos. Bom, nós temos aí alguns, isso aqui é dentro daquilo que a gente pode chamar de fatos normais. Dentro do sistema de adoção, eu entrego, a juíza, o juiz vai buscar uma reintegração dentro da minha própria família, tem uma tia, um tio, um padrinho, alguém que pode reinserir essa criança no seio familiar. Não deu, a gente vai procurar uma adoção, mas antes disso, antes de chegar nesse ponto, aí eu queria voltar agora para a drogadição. Nós temos uma série, mas é enorme, uma quantidade enorme de mães que estão na rua e que têm filhos pequenos, que infelizmente são dependentes químicas, enfim, e a gente tem esse nenenzinho ali que está no meio daquela história, às vezes já também dependente químico por extensão. É uma situação muito delicada dessas mulheres em situação de rua e de drogadição. Essas mulheres foram vítimas já, como eu já disse, de várias violações de direito e elas vão reproduzir essas violações com o bebezinho que nasceu ou com aquela criança pequena que as acompanha. A nossa ideia, nossa intenção nunca é arrancar uma criança dos braços de uma mãe, nunca, pelo contrário. O ideal seria que essa mãe viesse e tentasse uma recuperação, entrasse num plano de recuperação para que ela reavesse essa criança. Só que eu tenho que olhar para esse inocente, para essa criança, esse incapaz. Ele, né? Sim, eu tenho que protegê-lo. Por isso que nós acolhemos na unidade de acolhimento essa criança, nós alimentamos, nós damos afeto, nós damos um teto para essa criança, tiramos essa criança dessa situação de violação de direitos e tentamos empoderar essa mãe, tentamos fazer com que essa mãe entenda que ela pode perder essa criança. E se não for possível, aí sim existe a destituição do poder familiar, quando ela perde todos os direitos sobre aquela criança, aquele bebê ou aquela criança. O Disque 100 pode ajudar também nesse ponto. Pode ajudar também, se eu tenho conhecimento de uma mãe ou de uma família que tem uma criança e que essa família está ali envolvida com a drogadição. A gente fala droga, normalmente a gente pensa numa só, porque é o crack que hoje virou essa desgraça de todas as famílias. Mas havendo essa questão, pode ser o álcool também, pode ser qualquer uma outra, eu devo utilizar o Disque 100? Sim, sim. A rede de proteção está aí. A rede de proteção costuma funcionar. Não vou dizer que funciona 100%. Funciona, doutora. Funciona. Eu já vi. Mas costuma funcionar bem. Eu testei em alguns casos e funciona sim. Funciona. Nós recebendo denúncia, nós agimos. O Ministério Público, eu queria até informar para você que vai tentar fazer isso. Se você disca para o Disque 100, o telefone é lá em Brasília normalmente. Tem um telefone aqui, mas normalmente em Brasília. Você não precisa dizer quem é você nem nada, você só precisa narrar o fato e o endereço. Lá de Brasília, eles mandam uma informação aqui para o Ministério Público. Exatamente. E o Ministério Público, ele tem, por dever de ofício, ele tem a obrigação de ir lá naquele endereço e depois informar o que é que aconteceu lá para Brasília, lá para o Disque 100. Isso. E a partir daí a gente tem toda uma ação, que eu sei que aí está com vocês, dizendo que o juizado deve fazer essa
atividade. Me parece que é isso, né? A partir daí nós começamos a intervir, nós começamos a atuar, porque se não soubermos, se não recebermos a denúncia, não tem como estarmos em todos os lares e sabermos de violações de direitos. Então, com as denúncias, são bem importantes, tem que ser denúncias fundamentadas, podem ser anônimas, mas tem que ser bem fundamentadas, com endereço, nome das pessoas, condição em que a criança se encontra, qual é o tipo de violação que ela sofre, maior riqueza de detalhes possível, o Estado começa a atuar, através do Ministério Público, dos conselhos tutelares, o juizado da infância, aí nós tentamos intervir para diminuir ou para tirar aquela criança daquela situação de violação de direitos. Agora, é necessário fazer a denúncia. Eu vou citar uma frase que é daqui da região. Ninguém sabe o que o calado quer. Tem que falar. Se ficar calado, a gente não vai adivinhar o que é que você tem. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de Ângelos Prever e a gente volta aqui para mais um bloco com essa conversa muito para lá de interessante. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha onde eu tô, aqui no Shopping da Saúde, dentro da Socibra, que você já conhece. Eu quero te fazer um convite, viu? De 21 a 24 de novembro vai acontecer a segunda semana da Saúde Socibra. E olha só, uma programação maravilhosa, cheia de descontos imperdíveis para você que é profissional, estudante da área da saúde, para você que quer aí super dicas, demonstração de produto, vai ter aferição de pressão, glicemia, testes. Olha que legal também, receitas proteicas, enfim, muita coisa boa, sorteio de brindes de 21 a 24 de novembro. A programação está disponível na rede social da Socibra, que está aparecendo aí na sua tela. E também você pode vir até aqui na loja, que está repleta de decoração de Natal. Dá só uma olhada nessa árvore de Natal, que linda. Você pode ter uma na sua casa, você pode montar ela do jeito que você quiser e encontrar todos os enfeites aqui na Socibra, tudo em um só lugar. Para sua casa ficar linda com a magia do Natal, vem para a Socibra, aqui na Rafael com Tabajara, esperando você com tudo isso e muito mais. Não esqueça, de 21 a 24, Semana da Saúde Socibra, vem pra cá. Estamos de volta e eu estou chegando aqui no último bloco. Eu gostaria que nós tivéssemos ainda aqui assim 4 outros blocos para a gente conversar sobre esse assunto. Doutora, você tem muitos processos que estão lá na sua mão, vocês não param, vocês têm pequenas soluções, digamos assim, em estruturas físicas, né? Não sei quantos lares a gente tem aqui para receber. E tem mais uma coisa, vocês têm a falta de cuidado do serviço público, que se nós tivéssemos creches, mais creches, menos problemas a gente teria lá na sua vara da infância e da adolescência. Eu tenho certeza disso. Exatamente, concordo também. Eu defendo muito a escola de tempo integral. Opa. Eu acho que a escola de tempo integral seria interessantíssimo para essas mães que precisam se ausentar e ganhar o sustento do dia a dia, mães e pais, famílias que precisam sair para trabalhar e precisam ter seus filhos cuidados. Essas escolas protegeriam essas crianças, educariam essas crianças, não as deixariam à mercê de vizinhos, na rua. Seria interessantíssimo. Eu sou muito defensora da escola de período integral. Eu acho que deveria ser em todo o Brasil. E de creche, né? E creches também, claro. Creches, porque a mãe deu à luz, ganhou o bebê e ela não tem, muitas vezes, como voltar ao mercado de trabalho.
E aí a carência entra dentro de casa, essa criança está desassistida, às vezes ela está subnutrida ou desnutrida. Como eu digo, o olhar do Estado nesses casos é um olhar até mesmo econômico. Porque essa criança, ela vai ser tratada, ela vai ser alimentada, então ela vai gerar menos despesa até mesmo para o serviço público de saúde, porque ela vai adoecer menos. E aí a gente corta aquele círculo vicioso que falávamos nos outros blocos. Essa criança já entra no sistema de entender o que é qualidade de vida, já entra no sistema educacional muito precocemente e ela quebra aquele ciclo dos seus antepassados. Que coisa. Eu estava me lembrando aí, quando a senhora falou, eu fiquei pensando, a fome quando entra pela porta, a miséria arrasta pelo fundo, né? Exatamente, vai embora. Então a gente exatamente. não tem muita solução para isso. É muita vulnerabilidade dessas famílias. Em termos de processos, como é que anda a sua vara da infância e da adolescência? Temos bastante processos, temos 1.400, 1.500 processos. E olha que o TJ daqui é uma referência, né? É uma selo referência. ouro, né? Sim, o Tribunal de Justiça de Rondônia é selo ouro entre os tribunais do seu porte. Então, nós temos magistrados, servidores altamente engajados, todos nós em suas áreas de atuação fazendo a diferença, mas mesmo assim o volume de processos é muito grande. O segundo Juizado da Infância e Juventude administra também, recebe também processos criminais em que as vítimas são crianças ou adolescentes, né? Então, nós temos uns 800, mais ou menos, em andamento, fora os suspensos. 90% crimes sexuais, infelizmente. Doutora, a redução da maioridade penal não é solução para isso, né? Essa questão é polêmica, mereceria também um estudo e um debate de uma semana. Realmente, eu entendo que não é a solução. Não é a solução a redução da maioridade penal, mesmo porque nós temos um excesso de aprisionamento no Brasil e temos, por outro lado, um excesso de mandados de prisão a serem cumpridos. Se eu não me engano, o último censo são mais de 200 mil mandados de prisão a serem cumpridos. E não temos estrutura física para isso. 400 mil presos, com mais 200 mil a serem enjaulados, a gente teria 600 mil. Quer dizer, na verdade, é um país de zoológico de bestas humanas. Voltamos ao início. Temos que atuar lá na educação básica, lá nas condições mínimas básicas de saúde, de educação, para nós trazermos as futuras gerações para um patamar maior de civilização, um patamar de educação, de reivindicação, de conhecimento dos seus direitos e das suas obrigações. Porque as pessoas só lembram dos seus direitos, mas temos que atentar também para as nossas obrigações. Aqui em Porto Velho nós temos quantos abrigos? Eu não gosto de chamar de abrigo, não. Eu acho que até o termo já foi mudado, né? Já, o termo já foi mudado. Casa de acolhimento. Isso, agora são unidades de acolhimento. Unidade de acolhimento. Isso, justamente porque abrigo era aquela imagem antiga, o abrigo substituiu o orfanato, que eram aquelas camas, aqueles corredores imensos, aquelas camas coletivas, depois passou-se para o abrigo, que já veio mudando a mentalidade, o abrigo dava casa e comida e teto e só, e agora as unidades de acolhimento. Então essa criança, quando ela ingressa na unidade de acolhimento, ela tem toda uma equipe pronta para tentar reintegrá-la para a família, para assisti-la. Nós temos educadores, nós temos monitores que cuidam dessas crianças, psicólogo, assistente social, que vão em busca dessa família e, não sendo possível, que vão em busca da família substituta. Quantas casas nós temos? Temos 5 unidades de acolhimento aqui em Porto Velho. Uma é o Lar do Bebê, que acolhe crianças até 7 anos de idade. Depois temos a Casa Cosme e Damião, que acolhe crianças de 7 a 12. Depois temos uma unidade, que é a Casa Moradia, que acolhe adolescentes do sexo feminino, Casa da Juventude masculino, e o Lar Suelen Félix, que acolhe crianças com algum problema de saúde ou problemas mentais. Ele é ligado à Casa Família Roseta também. Que, aliás, é uma parceira e tanto para tudo, né? Exatamente, É maravilhoso o trabalho que eles desenvolvem lá. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar o programa. Quando é que uma criança deixa de ser criança? Bom, juridicamente aos 18 anos. Né? Para a senhora? Eu acho que para uma mãe, o meu
sempre vai ser uma criança, o meu filho, por exemplo. Eu acho que todos nós temos uma criança dentro de nós, né? Temos. Nunca devemos deixar de termos uma criança dentro de nós. Eu acho que nunca deixamos de ser criança, porque a criança é sonho, a criança é pura, a criança acredita em tudo, acredita no futuro, acredita que as coisas vão dar certo, a criança se entrega para as ideias, para os objetivos, para o que lhe é proposto, ela vem de coração aberto. Eu acho que é isso, nós nunca podemos deixar de ser crianças. Talvez esteja aí o grande problema que a gente tenha com a criminalidade. A criança se entrega para tudo, e quando ela não tem nada, e o crime lhe oferece alguma coisa, ela termina indo para esse lado. Não é porque quer, é porque isso é o que lhe foi oferecido. Obrigado, doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O programa está à sua disposição. Não vamos ficar somente nessa conversa aqui. A gente pode adiantar muito mais. E é sempre muito bom que a gente possa levar esse olhar do técnico e do humano para as pessoas que estão lá do outro lado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, a gente começou a semana muito bem. E eu quero convidá-lo para que a gente se encontre amanhã, novamente. Às 8h30 da noite estaremos aqui. Eu e vocês, para mais programa Léo Ladeira. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus e amanhã a gente se vê. Feito? Tchau, tchau.